Olá, sejam bem-vindos à oficina de astronomia número 465. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e hoje nós vamos começar uma sequência de 3 apresentações falando sobre supernovas. Estrelas supernovas, uma categoria de objeto estelar astrofísico que exerce um papel de extrema importância na astronomia e até na cosmologia moderna. Muito bem, 2021, 25 anos das oficinas de astronomia. Você já comprou o seu exemplar do Anuário Catarinense de Astronomia para 2021? Pois então aproveite, o ano está terminando. É o 7º ano de publicação consecutiva, um excelente trabalho do nosso colega, professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com e solicite o seu exemplar hoje mesmo. Nós garantimos que vale a pena. Bem, meus amigos, minhas amigas, então o nosso assunto de hoje é supernovas. Supernovas são explosões de estrelas. Na verdade, a palavra supernova é uma palavra enganadora, como muitas outras que são usadas na astronomia, na astrofísica modernas. Quando a gente diz uma estrela supernova, o que vem à cabeça? Uma estrela que é muito jovem, uma estrela que acabou de nascer. E é justamente o contrário. Uma supernova é uma estrela extremamente evoluída, velha e que está prestes a morrer. Bem, este termo um tanto confuso, né, ele foi proposto por 2 grandes astrofísicos, um norte-americano, Walter Baade, e o Fritz Zwick, que era de origem suíça. E isto foi lá no ano de 1929, porque a maioria dessas estrelas explodia e eram observadas em galáxias muito distantes. Brilhavam por algum tempo e depois se obscureciam por completo. Na época não se fazia muita ideia da fenomenologia que estava por trás das supernovas. E este é o ponto que nós queremos na primeira apresentação desta série de 3 oficinas, conforme eu já disse. Este é o ponto que nós queremos salientar. Primeiro ponto, a maioria das supernovas, ainda hoje, é observada em galáxias muito distantes. Uma exceção recente foi a supernova, o SN 1987A, que explodiu na galáxia vizinha da Via Láctea, chamada Grande Nuvem de Magalhães, no ano de 1987, mas foi uma exceção. Dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, já fazem vários séculos que não ocorre uma explosão, ou pelo menos observável, de supernova. Então aqui nós temos uma imagem de uma galáxia distante, a galáxia Messier 82, ou M82, onde aqui se vê uma explosão de supernova. Supernova que ficou conhecida como 2014J. Nesse tipo de nomenclatura, a letra J indica a ordem da descoberta da supernova dentro do ano de 2014. Tá? Então é assim que a maioria das supernovas são observadas. Surge um pinguinho de luz sobreposto na imagem de uma galáxia distante. Esse pinguinho de luz varia a sua intensidade de brilho durante algumas semanas e termina por desaparecer. Mas não se enganem, durante algumas semanas próximas ao máximo de brilho, as supernovas, uma única supernova consegue emitir mais energia do que toda a sua galáxia onde essa supernova está hospedada. Temos aqui uma imagem da pequena nuvem de Magalhães e da grande nuvem de Magalhães, com a região de formação estelar gigante, conhecida como nebulosa da Tarântula. E ao ladinho dessa região é que surgiu a supernova 1987A, que foi muito bem vista, inclusive aqui do céu do hemisfério sul, porque essas galáxias, as nuvens de Magalhães, são galáxias bem situadas para observação ao sul do Equador. Bom,
à medida que os astrônomos vamos fazer uma recapitulação histórica, tá? O nosso objetivo é discutir a física das supernovas, mas para atingirmos esse objetivo, nós precisamos começar com uma retrospectiva histórica e analisar como é que foram sendo classificadas as supernovas. Existe uma classificação chamada classificação espectrofotométrica, que foi desenvolvida pelo Minkowski e também pelo Fritz Zwick, lá nos anos 30 ainda, onde as estrelas supernovas conhecidas foram inicialmente divididas em duas categorias, ou duas classes, dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. E qual era o critério utilizado para a classificação dessas supernovas? A presença ou ausência das linhas do elemento químico hidrogênio no espectro dessas estrelas. Então, as supernovas do tipo 1 não apresentavam linhas do hidrogênio no seu espectro. As supernovas do tipo 2 mostravam linhas de hidrogênio. Bom, esse é um critério extremamente simples. Aqui a gente tem o traçado de dois espectros de supernovas, uma do tipo 1, aqui na parte superior, e outra do tipo 2. Essas linhas aqui, isso aqui é uma escala de comprimento de onda, né? Em angstroms, 4.000 angstroms até 8.000 angstroms. O que o olho humano enxerga fica aqui entre 6.000, 7.000 e 4.000 angstroms. Aqui já em 8.000, além de 7.000, já entra na parte do infravermelho, né? Nós não enxergamos, mas existem detectores que enxergam esse tipo de radiação e, portanto, nós podemos fazer um gráfico do comprimento de onda pela intensidade de energia emitida nesses comprimentos de onda ou frequências. Então a gente vê, por exemplo, aqui um pico de emissão num comprimento de onda que corresponde à linha do hidrogênio chamada de H-alfa. Esse outro pico menor aqui corresponde à linha do hidrogênio chamada H-beta. Então a presença desses dois picos revela que essa supernova, esse espectro, pertence a uma supernova do tipo 2, que são aquelas que mostram as linhas do hidrogênio. Já numa supernova do tipo 1, essas linhas do hidrogênio estão completamente ausentes. A gente observa outras linhas de emissão e de absorção, como por exemplo a linha do hélio neutro, essa linha aqui do silício que perdeu um elétron por ionização, a linha do oxigênio neutro, enfim, tá? Mas não aparecem as linhas do hidrogênio. Então esse é um critério bastante simples, né? Que foi empregado desde o início. À medida que as supernovas iam sendo observadas em maior quantidade, foram sendo propostas subdivisões adicionais nesses dois grupos. Então, na categoria das supernovas 1, acabaram surgindo as supernovas tipo 1A, 1B e 1C. E na categoria das supernovas tipo 2, desde aquela época até os dias de hoje, as supernovas do tipo 2P, 2L, 2B maiúsculo, 2B minúsculo e 2N. Tá? Nós já vamos ver o que cada um desses tipos, como é que pode ser caracterizado e o que provavelmente representam. Vamos começar essa investigação pelas supernovas do tipo 1, que são aquelas que não possuem linhas de hidrogênio. Tá? Bom, ao longo das décadas de aproximadamente 1930 até o momento atual, foi possível estabelecer a existência de três subclasses, 1A, 1B e 1C. O que são as supernovas do tipo 1A? São as mais comuns. Elas provavelmente derivam da explosão de estrelas anãs brancas, que pertencem a um sistema binário, ou seja, são duas estrelas, uma orbitando ao redor da outra, e onde uma dessas estrelas é uma anã branca. Uma anã branca é uma estrela muito compacta, aproximadamente do tamanho da Terra, mas extraordinariamente densa e extraordinariamente quente. E essa estrela, ela acaba capturando gás a partir da estrela companheira que vive ali com ela nesse sistema. Ocorre um fenômeno interessante. À medida que essa anã branca vai devorando matéria da sua estrela companheira, essa matéria vai se acumulando com pressão, temperatura e densidade cada vez maiores na superfície da anã branca. Isso vai levar a um acréscimo na massa da anã branca. E houve um astrofísico de origem hindu, chamado Subramanian Chandrasekhar, que mostrou
que quando a massa de uma anã branca atinge 1,4 massas solares, a anã branca torna-se instável. Ou seja, não existem anãs brancas com mais de 40% além da massa do Sol. O que ocorre quando esse limite de Chandrasekhar é atingido? A anã branca, tornando-se instável, explode. Olha, como a massa limite das anãs brancas é sempre a mesma, esse valor de 1,4 massas solares, essas supernovas do tipo 1 são muito importantes porque a explosão dessas estrelas vai liberar sempre a mesma quantidade de energia. Dizendo de outra forma, a luminosidade das supernovas do tipo 1A é constante. Então, se nós termos uma supernova do tipo 1A que explode mais perto de nós, ela vai aparecer mais brilhante. Se ela está mais distante, vai aparecer mais fraca, de menor brilho. Ou seja, as supernovas do tipo 1A podem ser utilizadas como instrumentos para a determinação da distância de galáxias. E elas efetivamente são usadas para essa finalidade. É o que se chama de um indicador de distância. Tá? E elas servem para determinar a distância de galáxias distantes, onde a gente tem a oportunidade de observar uma supernova tipo 1A explodindo. Essa aqui é uma concepção artística de um sistema binário, duas estrelas, né? Onde nós temos ali a anã branca, que puxa gravitacionalmente gás a partir da atmosfera da sua estrela companheira. Esse gás se acumula num disco de acreção, uma espécie de funil em espiral ao redor da anã branca, e esse gás acaba caindo e se acumulando na superfície da anã branca até que ela se torna instável ao atingir o limite de Chandrasekhar. Bem, então as supernovas do tipo 1A poderiam ser objetos extremamente homogêneos e importantíssimos como indicadores de distâncias. Mas tem um astrofísico recente, uma pesquisa de um astrofísico lá da Universidade de Notre Dame, chamado Peter Garnavich, que foi publicado recentemente, onde ele chama a atenção para o fato de que as supernovas do tipo 1A talvez não sejam tão homogêneas assim. Porque uma anã branca em um sistema binário, nós podemos ter uma variedade muito grande de estrelas companheiras dessa anã branca, inclusive uma outra anã branca. E nesse caso, a supernova do tipo 1A só vai explodir quando essas duas anãs brancas coalescerem em uma única estrela. Portanto, se for assim, as supernovas do tipo 1A não são homogêneas em termos de brilho. E, portanto, talvez não sejam indicadores de distância tão confiáveis. Isso tem profundas reflexões, pode ter profundas consequências para a cosmologia. Porque basta lembrar que foi baseado na suposta homogeneidade do brilho das supernovas do tipo 1A, que em 1998, duas equipes de astrônomos, independentemente uma da outra, chegaram à conclusão que a expansão do nosso universo estava se acelerando. Eles fizeram isso baseados em cálculos de distâncias de galáxias que tinham sido obtidos a partir da hipótese de que as supernovas do tipo 1A, que se observavam nessas galáxias, tinham todas o mesmo brilho. Pode não ser bem o caso, tá? Então, se alguém quiser consultar a respeito disso, essa referência aqui do RIAS, de 1998, é um dos trabalhos pioneiros da área, que saiu no Astronomical Journal. Nas oficinas de astronomia, nós sempre indicamos as referências técnicas originais, para que você possa ir direto à fonte da informação. Muito bem, supernovas do tipo 1B. Essas supernovas, elas foram identificadas a partir de 1964 por alguns astrônomos italianos, mas chamaram inicialmente pouca atenção até o ano de 1985, quando novas pesquisas revelaram que havia alguns objetos um tanto quanto peculiares entre as supernovas do tipo 1. Ou seja, supernovas que não tinham linhas de hidrogênio, mas que se comportavam de uma forma um pouco diferente. Dois exemplos clássicos que praticamente catapultaram o estudo dessas supernovas do tipo 1B foram as supernovas 1983N e 1984L, tá? Identificadas naquele período,
Então aí astrofísicos como o Wheeler e o Leverrier, o Filipenko e o Sargent começaram a aprofundar o estudo dessas estrelas. Inclusive nós estamos dando aí as referências originais, né, para quem quiser conferir, embora sejam artigos técnicos. Então, o que diferencia uma supernova do tipo 1b de uma supernova do tipo 1a? Bem, elas não possuem linhas de hidrogênio, tá? Porém, o critério básico para diferenciar é a presença ou a ausência de uma linha de absorção do átomo de silício. O silício que perde um elétron na atmosfera dessas estrelas. Isso fica no comprimento de onda de 6.150 angstroms, é uma linha que aparece na região vermelha do espectro. As supernovas do tipo deixa eu ver aqui, as supernovas do tipo nós temos as supernovas do tipo 1b, não exibem linhas de hidrogênio, e o critério básico para diferenciar entre elas é a presença ou ausência respectivamente. Então a ausência da linha de 6.150 angstroms do silício 2. Tá? Então, se eu tenho uma supernova do tipo 1, tá? Que não mostra essa linha, ela é uma supernova do tipo 1b. Normalmente nas supernovas do tipo 1a, essa linha ela é muito intensa durante o pico de luz da supernova e até cerca de 25 dias depois, tá? Mas depois ela desaparece. Tá? E nas supernovas do tipo 1b, mesmo no pico de luz, mesmo no máximo de brilho, essa linha do silício não é observada. Bom, com o passar do tempo, percebeu-se a existência de um terceiro subtipo de supernova tipo 1, as supernovas do tipo 1c. Primeiramente sugeridas pelo trabalho do Wheeler e Harkness em 1986, tá? E confirmadas posteriormente por estudos de outros pesquisadores. Aqui nós temos 3 espectros de supernovas, o comprimento de onda aqui, 4.000, 6.000, 8.000 angstroms, 10.000 angstroms, aqui já é o infravermelho, né? A região óptica é por aqui, o que nós enxergamos fica nessa parte. Então o fluxo de energia nesses comprimentos de onda, né, de uma supernova do tipo 1b, uma supernova do tipo 1c e uma supernova do tipo 1a. Aqui está a absorção do silício, que é o indicativo clássico de uma supernova do tipo 1a. Vejam que nenhuma das linhas, nenhum dos espectros, né, mostra as linhas de hidrogênio, elas nem estão assinaladas aí, né, portanto são todas supernovas do tipo 1, mas nas supernovas do tipo 1b aparece uma absorção aqui do átomo de hélio neutro, que não está presente, pode ver aqui, ó, não tem nada aqui no espectro de uma supernova do tipo 1c. Tá? Então, esse critério de diferenciação adicional, né, a presença ou ausência da linha do hélio 1 de absorção, é o que permite a diferenciação entre o tipo 1c e o tipo 1b. Bom, isso é espectroscopia, análise da luz que as estrelas estão emitindo. Tá? Agora, qual é o significado disso? O que isso implica em termos físicos e de evolução estelar? Bom, para repassar, vamos resumir. Tá? As supernovas do tipo 1A não mostram nem linhas de hidrogênio, nem linhas de hélio, mas têm linhas fortes atribuíveis ao silício. Essa é a característica das supernovas do tipo 1A. As supernovas do tipo 1B não têm linhas de hidrogênio e não têm linhas de silício, mas tem linhas de hélio. Enquanto que as supernovas do tipo 1c não possuem linhas de hidrogênio, não possuem linhas de silício e não possuem linhas do hélio. Tá? Então esse é o critério básico. O que isto implica em termos de interpretação, né, de evolução estelar? Bom, o consenso atual é que as supernovas do tipo 1A, aquelas clássicas, resultam de explosões termonucleares nas estrelas anãs brancas pertencentes a sistemas binários, conforme a gente mostrou ali naquela concepção artística anteriormente.
Mas as supernovas do tipo 1b e 1c, elas provavelmente não são membros de sistemas binários. Elas derivam de explosões de estrelas massivas, cujos núcleos colapsam. E esta interpretação ela é amparada pela associação frequente que a gente observa entre supernovas 1b e 1c com as regiões em que se formam as estrelas. Regiões, portanto, habitadas por estrelas jovens, de grande massa. Tá? Portanto, essas estrelas provavelmente representam um tipo de fenômeno completamente diferente das supernovas do tipo 1A. Os progenitores, as estrelas que dão origem às supernovas do tipo 1b, provavelmente perderam as suas atmosferas, ou como os astrofísicos costumam dizer, os seus envelopes de hidrogênio, antes de explodirem. E ao fazerem isso, acabam expondo uma camada mais profunda que é composta principalmente de hélio. Por isso, as supernovas 1b revelam a presença de hélio. Já as supernovas do tipo 1c provavelmente derivam da explosão de estrelas mais massivas ainda, que perderam a camada de hélio, além da camada de hidrogênio. Tá? Dessa forma, não se observa hélio nas supernovas do tipo 1c. Então, basicamente, as supernovas do tipo 1b e 1c não têm nenhum tipo de parentesco com as supernovas do tipo 1a. 1a, explosões termonucleares em anãs brancas. 1b e 1c, colapsos dos núcleos de estrelas massivas. Esse mecanismo de colapso de núcleo de uma estrela de grande massa é o que sempre se postulou que estivesse associado com as supernovas do tipo 2, que são aquelas que revelam linhas de hidrogênio. Tá? Então, vamos agora olhar nas supernovas do tipo 2. Como eu disse inicialmente, a primeira coisa que os astrofísicos perceberam foi a presença ou ausência das linhas de hidrogênio. Se tem linha de hidrogênio, supernova do tipo 2. Essas supernovas do tipo 2, elas formavam um grupo assim mais heterogêneo em termos de comportamento de brilho, de variação de brilho, mas elas tinham um traço comum, ou seja, a ocorrência em regiões onde estavam se formando estrelas. Isso indicava que os progenitores dessas supernovas do tipo 2 eram estrelas massivas e estrelas relativamente jovens. Tá? Observando melhor essa categoria das estrelas supernovas do tipo 2, três astrônomos italianos, o Barbon, o Ciatti e o Rosino, em 1979, publicaram um trabalho onde eles estabeleciam dois tipos de curvas de luz para essas supernovas do tipo 2. Aqui nós temos essas duas morfologias. Havia um tipo de curva de luz, isso aqui é o período em dias, tá? Desde o momento da explosão, aqui o momento zero representa a explosão da estrela, e aqui é o brilho, que à medida que a gente sobe a escala aqui aumenta, e à medida que desce diminui o brilho. Então, aqui nós temos o máximo, e depois a luz começa a diminuir, aqui há uma certa inflexão. Havia dois tipos de morfologias básicas de curvas de luz. Eles chamaram de curvas de luz 2P e 2L. 2P por causa desse platôzinho aqui, onde o brilho da estrela, logo após a queda do máximo, meio que estabiliza durante alguns dias antes de voltar a cair mais rapidamente. Então isso é um platô de brilho. E as supernovas do tipo 2L ou lineares, porque o brilho logo após o máximo decai linearmente, tem aqui um ponto de inflexão, mas continua decaindo linearmente e não revela nenhum traço de uma estabilização temporária, como aparece nessas curvas de luz aqui do tipo platô. Esse foi um trabalho importante dentro do estudo das supernovas do tipo 2, e os modelos teóricos que os astrônomos começaram a desenvolver para essas estrelas pressupunham que elas eram derivadas de explosões de estrelas supergigantes vermelhas, que são estrelas já muito velhas, bastante evoluídas. Esse era o modelo padrão, basicamente, para as supernovas do tipo 2. Porém, minha gente, em 1987, o cenário mudou radicalmente. O que aconteceu naquele ano? Nós já mencionamos hoje de passagem.
a explosão da supernova 1987A na Grande Nuvem de Magalhães. Foi em 23 de fevereiro, tá? E os astrônomos puderam, inclusive, dado que a Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia muito próxima da nossa, foi possível identificar qual estrela havia explodido. Então, comparando imagens mais antigas da Grande Nuvem de Magalhães, eles descobriram que a estrela que explodiu não era uma supergigante vermelha, era uma supergigante azul. Isso introduziu um ponto de virada notável na investigação das supernovas do tipo 2. Estou repetindo aqui a imagem que já mostramos anteriormente, né? A galáxia da Grande Nuvem de Magalhães, a região de formação estelar, conhecida como nebulosa da Tarântula, e aqui ao ladinho dessa região, essa estrela aqui, a supernova 1987A. Bom, além de ser derivada de uma supergigante azul, por outro lado, a supernova 87A, ela confirmou teorias básicas dos modelos das explosões de supergigantes vermelhas. Quando o núcleo de uma estrela é esmagado pela sua própria gravidade, se produz uma quantidade muito grande de partículas chamadas neutrinos, que são partículas que escapam imediatamente de dentro da estrela e interagem muito pouco com a matéria ordinária no espaço. Mas alguns neutrinos provenientes da explosão da supernova 1987A foram efetivamente detectados. E isso confirmou os modelos teóricos que previam o desabamento gravitacional, o colapso do núcleo dessas estrelas. Então o cenário básico estava correto, mas a SN 87A não era uma supergigante vermelha, era uma supergigante azul que havia experimentado colapso do núcleo. Bom, nós temos aqui um gráfico que mostra faz uma comparação da morfologia média de todos os tipos de curvas de luz de supernovas. As supernovas do tipo 1A, que são aquelas explosões de anãs brancas, né? As supernovas do tipo 2L, que são as lineares ali, né? Essa aqui, ó. As supernovas do tipo 2 platô, que tem o máximo, depois tem esse platôzinho aqui antes de continuar caindo o brilho. As supernovas do tipo 1B, que é esse tipo de curva aqui, tá? E onde é que está a supernova 1987A? Aqui embaixo. Completamente diferente a forma da curva de luz. E além disso, o brilho cresce de baixo para cima, então significa que esses tipos clássicos aqui de supernovas liberam bastante mais energia do que foi liberado na explosão da supernova 87A. Então a morfologia da curva de luz da supernova 87A foi completamente atípica. Em vez de um platô, ela teve aqui uma espécie de corcova, como se fosse assim a corcova de um camelo, né? Um bump em inglês. Inclusive naquela época, referindo-se a essa morfologia, nós publicamos um trabalho na revista Astrophysics and Space Science, em 1990, e depois um trabalho também de teor muito semelhante na Revista Mexicana de Astronomia e Astrofísica, isto em 1990 também, onde a gente propunha uma nova subclasse de supernovas do tipo 2. 2B maiúsculo, B de bump, né? Por causa justamente daquela corcova ali na curva de luz, logo após o máximo do brilho. Bom, qual é a interpretação atual para as supernovas do tipo 2? Se admite que elas derivam de colapsos de núcleo de estrelas massivas, muito massivas, tá? Induzidos pela gravidade da estrela. Quando essas estrelas não têm mais condições de produzirem energia por reações nucleares em seus núcleos, em seus cores, como dizem os astrofísicos, a pressão interna cai e a gravidade, o peso da própria estrela faz com que a estrela imploda sobre ela mesma. Tá? Esse tipo de mecanismo ele ocorre em estrelas que têm entre 8 massas solares e até 40 a 50 vezes a massa do Sol.
Tá? Esse é o destino final da vida de uma estrela nesse intervalo de massa. Portanto, estrelas com menos de 8 vezes a massa do Sol não explodem como supernovas do tipo 2, não colapsam, não experimentam colapso de núcleo, e as estrelas de 40 a 50 massas solares, para mais do que esse valor, né, provavelmente também experimentam algumas coisas diferentes que nós vamos ver ao longo dessa sequência de 3 oficinas. Mais recentemente, os astrônomos propuseram 2 subcategorias a mais para supernovas do tipo 2. As supernovas 2b minúsculo, onde elas mostram inicialmente, sim, linhas de hidrogênio, mas não são muito intensas, e com o passar dos dias essas linhas desaparecem. Então, é uma subcategoria que foi proposta pelo Nomoto, que é um astrofísico estudioso de supernovas, japonês, em 1993, nesse artigo aqui da revista Nature. Tá? E aprofundando um pouco o estudo desse pesquisador, o Chevalier e o Soderberg, em 2010, agora mais recentemente, sugeriram que essas estrelas supernovas poderiam ser derivadas de 2 tipos de populações de progenitores. Estrelas mais compactas, que eles propõem chamar de C2b, o C é de compacto, né? Ou estrelas com atmosferas mais dilatadas, envelopes mais extensos, que eles propõem chamar de E2b. Ou seja, haveria provavelmente uma diferenciação com relação aos progenitores também dessas supernovas, mas a coisa não está ainda muito clara, né? Aqui nós temos 2 espectros, né, de estrelas dessa categoria. A supernova 1999 DN e a 2011 DH. Com as linhas identificadas aqui, né? Esses picos são emissões e aqui são absorções. Aqui no caso do hélio 1, aqui do ferro, a linha, provavelmente a linha H gama do hidrogênio, ali as linhas do hélio e do cálcio juntas, enfim. E a outra subcategoria proposta foi a das supernovas 2N. N vem da palavra narrow em inglês, que quer dizer estreito. Tá? São supernovas que apresentam linhas de emissão de hidrogênio, mas linhas estreitinhas, tá? Ou então de largura mediana. E essas linhas fazem o quê? Elas sinalizam a existência de uma quantidade considerável de material, ou seja, basicamente gás, nas vizinhanças imediatas, né? No ambiente circunstelar ali ao redor da estrela. Isso é um indicador de que essas estrelas, anteriormente à explosão, já estavam perdendo massa, jogando massa para fora, para o espaço, né? O que é um fenômeno muito comum num tipo de estrela de grande massa conhecido em astrofísica como variáveis luminosas azuis. Tá? Aqui nós temos um espectro clássico de uma supernova do tipo 2, ali a linha do hidrogênio, em absorção e emissão. E aqui um espectro típico de uma supernova 2N, onde eu só observo a emissão, não a absorção, a emissão da linha H-alfa, e ela é estreitinha. Notem que aqui as linhas tendem a ser mais largas, né? Tanto em absorção quanto em emissão. A linha aqui do hidrogênio H-beta também bem estreitinha, né? Aqui essa linha ela é consideravelmente mais larga, né? Então, provavelmente esse tipo de supernova 2N está associado com um tipo de estrela mais massiva, que são as chamadas variáveis luminosas azuis. Bom, o que se constata de tudo isso é que a classificação de presença ou ausência de linhas de hidrogênio, ela não diz muita coisa a respeito da natureza física real e dos mecanismos físicos envolvidos nessas explosões de supernovas. Aliás, num trabalho que nós produzimos já há bastante tempo, em 1989, nós já chamávamos a atenção para esse aspecto. E havia necessidade de um maior discernimento físico entre
as estrelas que produzem supernovas, ou seja, associar mais seguramente diferentes tipos físicos de estrelas com diferentes tipos observados de supernovas. Então, isso foi um trabalho que nós realizamos naquele período e que, inclusive, depois foi publicado na revista Astrophysics and Space Science no ano de 1992, né? Trabalho originalmente desenvolvido junto ao Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e depois publicado nessa revista internacional. Na sequência dessas oficinas, ou seja, nas próximas 2 oficinas, nós vamos então aprofundar essa questão. Até que ponto a classificação de supernovas é física? E o que poderia ser feito para melhorar esse discernimento físico? Vejo vocês na próxima oficina de astronomia. Até lá!